Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte CNC, né? Hoje a gente vai responder uma dúvida, né, que um inscrito teve voltada à parte CNC, especificamente na parte de compensação de raio, né, aplicado aí à parte do centro de usinagem, né, a parte da fresagem CNC. Bom, a gente já comentou sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas vamos focar esse vídeo apenas nessa questão da compensação do raio, né? Então vamos pegar como exemplo logo essa questão aqui da altura. Então aqui a gente tem uma referência de uma fresa, né, uma fresa de topo, e uma indicação aqui de corte, né, com profundidade aqui de 3 milímetros, né, fazendo o contorno lateral da peça. Bom, o que é que acontece? Quando você vai referenciar uma ferramenta no centro de usinagem, né, você precisa referenciar ela em 3 pontos, né, ou seja, você vai ter o referenciamento dela para o eixo X, para o eixo Y e para o eixo Z. O eixo Z, né, que no caso é só a referência da altura da ferramenta, você não precisa fazer nenhum tipo de compensação, porque essa característica da altura ela vai levar em consideração exatamente o que está saindo, né, do cone de fixação da máquina, né, ou seja, onde está o zero de referência do porta-ferramenta, né? Fixação da ferramenta, né? Então, basicamente, por isso que a gente precisa fazer a referência ali da altura, né? Você vai ter basicamente, né, o cone que vai estar fixando a ferramenta, né? Se vai usar um porta-pinça, enfim, não importa, você vai ter uma referência, né, para aquele elemento que é uma referência da máquina, né? Ou seja, uma referência para a fixação da ferramenta. E aí quando você tem a ferramenta lá alocada no cone que vai fazer a referência dela, né? Então, por exemplo, a ferramenta é, T03. Então, quando você vai fazer a referência para aquela ferramenta, né, o sistema ele faz uma identificação com base na coordenada de localização, né, do cone porta-ferramenta, né, até o elemento de referência, que nesse caso vai ser a altura ali da ferramenta, conforme o prolongamento dela do cone, né. Então, por isso, quando você vai fazer o zeramento, ele altera e coloca, às vezes, um valor que parece, entre aspas, aleatório, mas nada mais é do que essa referência dessa altura total, né? Seja a referência da máquina ficando mais para a parte interna, ou para a parte interna, né? Ou mais para baixo, não importa, né? Você vai ter aquela indicação. E isso para a máquina nada mais é do que um ponto de projeção, ou seja, só uma linha, né? Então, se você vai deslocar a ferramenta para Z50, Z-100, aquele ponto específico da origem, ele só vai se deslocar daquele elemento daquela coordenada que você indicou, ou mais para baixo, ou mais para cima, enfim, não importa, porque ele vai ser a referência ali como se fosse um ponto. Agora, quando a gente fala sobre o diâmetro, o que acontece? Você vai fazer o referenciamento para o eixo Y, para o eixo X, e nesse caso a ferramenta ela vai ter o que? Um diâmetro. Então, por ela ter um diâmetro, quando você faz esse referenciamento, né, para X e para Y, basicamente o que é que vai acontecer? Você vai criar um ponto geométrico central ali na ferramenta, né? Você vai criar esse ponto ali central da ferramenta, porque você também faz a indicação no sistema de coordenada, né, para você fazer a referência, o preset da ferramenta, você também coloca a informação no que diz respeito ao diâmetro, né? Então, basicamente, o que acontece? O ponto de referência ele sai daquela relação da tangente, né, do diâmetro, e vai para o centro da ferramenta. Então, você fica com aquele ponto ali referente ao centro da ferramenta. Então, como você faz a referência, né, e a máquina ela faz essa indicação pelo centro da ferramenta, você fica com toda essa região aqui, deixa eu marcar aqui de amarelo, você fica com toda essa região aqui sem ter entre aspas, uma referência, né?
Então, exemplo, se você fizer o deslocamento exatamente para x0 e z0, como está aqui, né, que é o ponto de referência aqui da máquina, a ferramenta ela vai parar exatamente aqui em cima pelo centro dela, né, porque a coordenada vai estar no centro da ferramenta. E aí, exemplo, você está querendo fazer um contorno como esse, né, se você fizer toda a programação sem fazer a compensação de raio, o que é que vai acontecer? A peça ela vai ficar, né, exatamente com a indicação lateral dela menor exatamente o valor do raio, né? Ou seja, ela vai ficar ali menor do que a indicação que você quer do projeto, né, que você deseja, levando em consideração exatamente esse raio da ferramenta. E aí por isso que entra a questão da compensação do raio, para que a própria máquina calcule, né, essa compensação, principalmente para ações de interpolamento, né, ou seja, deslocamento do eixo X e Y ao mesmo tempo. Né? Inclusive muitos estudantes, né, quando estão iniciando a parte CNC, né, você explica a parte de correção, o estudante, mas é só eu ficar atento com a questão do diâmetro da ferramenta. Né? Não vou me preocupar isso com o G41, G42 não, porque vai acabar me atrapalhando. Mas quando você vai ter pontos ali específicos, principalmente de interpolamento, né, interpolação, você acaba entendendo que realmente faz muito mais sentido fazer a compensação do raio. Né? E aí, no caso, existe a indicação exatamente do código G41 ou G42 para fazer a compensação, né, respectivamente à esquerda ou à direita. E um detalhe importante, só para finalizar, é que quando você vai fazer um contorno como esse, é muito comum, né, deixar afastado da peça pelo menos o valor do diâmetro da ferramenta, que é para ela poder, a máquina fazer a compensação e ela seguir ali fazendo o contorno. Né? A gente tem um vídeo onde mostra exemplo, simulação disso aí, tá bom? Então é isso, valeu. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue. Acesse nossa aba comunidade, né? Participe lá das perguntas, teste seu conhecimento e é isso. Valeu!